Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, espero que todos estejam bem, desejo a todos um ótimo início de semana, um ótimo domingo a todos. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Atividade Paranormal, filme dirigido e escrito por Warren Pelly. Temos aqui um dos filmes mais lucrativos na história do cinema independente, pelo menos na relação entre custo e arrecadação. É um filme que eu considero de bastante importância para o terror e para o cinema independente, porque ele repete algo bem semelhante ao que A Bruxa de Blair fez em 1999, tá? Que foi um filme que eu considero um dos experimentos mais bem sucedidos, né, desse subgênero found footage, tá? E aí A Bruxa de Blair acabou criando o interesse em cima disso, e aí veio posteriormente a Atividade Paranormal em 2007 e acabou então revitalizando o subgênero, né, do found footage e abrindo uma nova onda de interesses agora para um público mais moderno, né, agora para o público dos anos 2000. O diretor Warren Pelly, né, por sua vez, ele consegue aqui algo bastante efetivo, tá? Ele mostra que para você criar um filme de terror que seja de fato assustador e cativante, você não precisa de um super orçamento, você não precisa de uma super produção hollywoodiana. Você precisa apenas de $15 mil de orçamento, uma casa, né, atores desconhecidos, diálogos improvisados, tá? E o uso do que? Do silêncio, a ausência de trilha sonora e o medo que vem do invisível, né? Aquele terror sugerido. E aí o que acontece? Toda a produção, né, todo o filme ele foi gravado na própria casa do diretor em San Diego, né, na Califórnia, utilizando apenas uma câmera de vídeo, né, com um tripé. E aí a premissa de instalar câmeras pelo quarto se torna até que uma solução inteligente, tá? Para que o próprio diretor ele possa gerenciar as gravações, né, nas cenas enquanto o casal Micah e Kate, né, estão dormindo. Os 15 mil, né, investidos, né, de orçamento, eles cobriram principalmente a compra dos equipamentos e algumas pequenas reformas na casa, já que ele não precisou alugar nenhum estúdio, tá? Então foi tudo feito na casa do próprio diretor. O corte original do filme acabou sendo rejeitado por vários festivais de cinema de terror, né, até ser aceito no Scream Fest de 2007, pois lá acabou chamando a atenção da DreamWorks, que acabou então adquirindo os direitos. E aí com a entrada do estúdio e o apoio do Steven Spielberg, algumas alterações foram feitas, incluindo um novo final e alguns ajustes de marketing que impulsionaram o filme a se tornar o mais rentável da história do cinema independente, tá? Com um orçamento de apenas 15 mil, arrecadou 194 milhões, ou seja, quase 200 milhões. Então, eu diria que A Bruxa de Blair e Atividade Paranormal são o padrão ouro do found footage, pois são filmes que são feitos com baixo orçamento, que mostra, né, que você não precisa estar vinculado a um grande estúdio, a ter uma super produção super cara para você construir um filme de terror que seja de fato efetivo, impactante, né, que apresente os piores medos possíveis que um ser humano pode ter. Eu acho que o trunfo desse filme, ponto alto, o que faz esse filme aqui ser tão genial é que o Warren Pelly ele pega um medo bem antigo e primitivo do ser humano, que é de você olhar para o nada, tá? E você não precisar ver algo necessariamente para ter medo, mas você sente um desconforto, você sente uma angústia natural só de olhar para um cômodo escuro da casa. Então o filme não precisa te mostrar monstro, demônio nenhum, pois apenas com o uso do silêncio, a espera de alguma coisa, já faz a sua mente projetar um tipo de terror pior do que qualquer tipo de efeito especial pudesse te entregar, tá entendendo? Aqui você tem um roteiro simples, porém, para você gerar um grande resultado, né, para você gerar um resultado efetivo, muitas das vezes você precisa de algo simples assim, né? E aí o Warren Pelly, com o uso da câmera estática, né, no tripé, o uso do silêncio, né, o uso, né, da sugestão, né, porque para você ter um tipo de terror sugerido bem desenvolvido, você tem que ter uma boa base para isso. Então um bom found footage se constrói dessa forma, com o uso do silêncio, né, com o uso também do invisível. Você não está vendo nada, mas você sente medo, porque a sua mente acaba preenchendo o terror, a sua imaginação acaba preenchendo, né, as lacunas, né, porque já é normal do ser humano ter medo do desconhecido, tá? E você vê que o terror muitas das vezes vem da nossa imaginação, né, da espera de que algo aconteça. Um jovem casal, Kate e Micah, mudam-se para uma nova casa nos subúrbios da Califórnia,
Quando Kate relata estar sendo perseguida por uma presença sobrenatural desde a infância, Micah decide então comprar uma câmera para poder gravar o que acontece enquanto dormem, e isso vai desencadeando consequências aterrorizantes. Você tem aqui o uso dessa estética caseira, né, o foco na vulnerabilidade, né, dos personagens enquanto dormem. O diretor ele acaba transportando o medo para dentro do quarto do espectador. Então você se identifica com a experiência, pois você acaba inconscientemente pensando, pô, se isso pode acontecer ali, então pode acontecer aqui na minha casa também, tá? Então o filme, ao sugerir essa ideia, acaba criando um tipo de terror que ele é bem desenvolvido e é bem construído, tá? Um tipo de terror bem efetivo porque ele te impacta. O terror ele não vem de monstros em florestas distantes, né, como é o caso de A Bruxa de Blair, mas do próprio quarto e da invasão da privacidade. Então você tem esse horror mais intimista, um tipo de horror psicológico raiz que, como eu falei, muitas das vezes está no uso da nossa imaginação. Você não vê a ameaça, mas a sua mente acaba preenchendo o vazio com alguma coisa. Claro que no meio de toda a progressão e desenvolvimento do filme você tem em alguns momentos atuações que não são tão boas assim, os diálogos, boa parte deles são improvisados, mas acaba, querendo ou não, gerando uma espécie de realismo, pois eles se aproximam de um casal real. Tá claro que nem tudo no filme é perfeito, o roteiro é muito simples, tá assim, mas o que torna esse filme tão efetivo, o que torna esse filme genial, o que faz esse filme ser grandioso para mim é justamente o uso da sugestão, né? Esse terror mais intimista, onde o diretor transforma a sua própria casa não em um lugar seguro, mas em um lugar de desconforto e de perigo, tá? Perigo iminente. O filme ele não depende de jump scares, ele não depende de te mostrar susto a cada 5 minutos, tá? Ou aquele jump scare sonoro para gerar uma experiência de medo no espectador. Muito pelo contrário, apenas pelo o uso do silêncio, a ausência de trilha sonora, alguns ruídos, sussurros, porta abrindo sozinha, acaba gerando uma atmosfera de vulnerabilidade que de fato atinge o espectador, de fato funciona. O terror psicológico então nasce da antecipação, onde a ausência de imagens gráficas obriga o espectador a imaginar os piores cenários possíveis na escuridão. Então você está vendo um cômodo escuro na casa, né? Você não tá vendo nada ali, mas a sua mente acaba preenchendo aquilo ali com a pior coisa que você pode imaginar. Nisso o filme acaba se tornando bastante efetivo, tá? Para Atividade Paranormal, nota 7. É um longa que eu considero de bastante importância no terror, um longa que acaba sendo um dos mais bem sucedidos, um dos mais lucrativos da história do cinema, tá? E é um filme que eu deixo para recomendação. Vou fechando a minha análise por aqui, tá? Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Esse seria meu comentário por hoje. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.